O segredo da sua vitória está na sua fé. O segredo do seu milagre está em você não duvidar no seu coração daquilo que você tem dito ou que você tem ouvido. Amém, igreja? Porque a fé é o passo mais importante da nossa vida para chegarmos até a Deus. Nós precisamos ter fé. Fé nas suas palavras e fé naquilo que sai da nossa boca. Porque as palavras têm poder quando você crê nela e não duvida no seu coração. Jesus ensinou isso. Jesus ensinou. E nós temos que aprender com Ele. Amém, igreja? Talvez você tenha um plano na sua vida, esse plano está amarrado. Esse projeto está amarrado. Você tem tentado realizar ele, mas você não consegue. O projeto está amarrado na sua vida. Talvez seja porque você colocou a dúvida no seu coração que você não consegue. E não vai dar certo. Você não tem condições. E você é fraco. Se você colocou essas palavras no seu coração e não duvidou dela, não vai acontecer, porque a tua fé está sendo lançada em palavras negativas. Mas se você lançar a fé na palavra positiva, nos pensamentos positivos, aí dá certo. A fé é isto. Amém, igreja? A fé, ela trabalha desta forma. Quando a sua fé está em Deus, os milagres de Deus acontecem na sua vida. Quando a sua fé está nas palavras do Senhor, então o milagre que você precisa acontece na sua vida. Amém, igreja? Mas quando a tua fé está em si próprio, aí vai acontecer na tua vida aquilo que está no seu próprio pensamento. Amém? Sabe aquele pensamento que a pessoa diz assim: a minha vida já não tem sentido nenhum. Você lançou a fé nisso. Você está acabado nisso aí. Infelizmente, a fé é crer. Amém? É crer naquilo que não existe, que é invisível. Amém, igreja? A tua palavra é invisível. Eu estou falando, mas você não está vendo ela. Mas você está ouvindo. Você não está enxergando ela, mas ela está entrando no seu coração. Se for uma palavra negativa, uma palavra de desânimo, você vai ficar o quê? Desanimado. Se for uma palavra de ânimo para te levantar, o que vai acontecer com você? Você vai se levantar, você vai se animar. Você vai dizer: não, eu tenho que levantar, eu tenho que me animar, eu tenho que lutar, eu vou conseguir. Mas se for palavra negativa, você não consegue. Amém, igreja? A fé é isto. É você não duvidar no seu coração naquilo que foi dito, que você ouviu. Amém? Ou que foi dito, que você falou, ou que você ouviu. A fé trabalha desse jeito. Como é a minha fé em Cristo? A fé em Cristo é você acreditar naquilo que Ele disse para quem? Para você. Se Ele falou: eu vou e volto, aí você crê que Ele vai voltar, você está usando a fé. Amém, igreja? É a fé. Mas aí alguém chega para você e fala: não, Cristo não vai voltar não, essa história é velha. Muitos anos as pessoas falam que Jesus vai voltar, Ele nunca voltou. Aí você acredita no que a pessoa está falando, você está lançando a sua fé no que Ele está dizendo. Só que é uma palavra
negativa. Amém, igreja? Então Jesus, a Bíblia em Marcos capítulo 20, ou capítulo 11, no versículo 20, a Bíblia fala o poder da fé. Nós vamos prestar atenção no que Jesus vai falar. Aí a Bíblia diz assim: passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Olha o que Pedro falou: a figueira que amaldiçoaste secou. Ou seja, as palavras de Jesus, ela se realizou. A figueira secou. Aí ele diz assim: ao que Jesus lhe disse, tende fé em Deus. Por que ele fala tende fé em Deus? Porque você pode usar a sua fé em outra coisa também. É isso que eu estou querendo explicar para você. Por que tem pessoas que pensam em se matar? Porque a fé dela é que ela já não tem capacidade de viver onde? No mundo. Ela perdeu a esperança, ela colocou no coração que para ela já não tem jeito. Ela lançou a fé em algo negativo. Por isso que Jesus diz: tende fé em Deus. Aí ele fala: porque em verdade vos afirmo que se alguém disser este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz. Olha o que Jesus falou: crê. Preste bem atenção no que Jesus está falando. Ele diz assim, se alguém disser este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar onde? No coração, mas crê que se fará o que diz. Olha só, você lança a fé no que você está falando. Você crê que o que você está falando vai se realizar. Isso é fé. Amém, igreja? Isso é o que? É fé. Você lembra da mulher hemorrágica? Ela lançou a fé nas palavras dela. Quando ela pensou consigo, nem saiu da boca dela, ela só pensou: não, se eu apenas tocar nas vestes dele, serei o quê? Serei o quê? Curada. Ela acreditou que se ela tocasse em Jesus, Jesus não mandou ela tocar nele. Jesus não falou: toque em mim e será curada. Ele não disse isso. Mas ela falou, ela disse: se eu tocar em Jesus, eu serei curada. E o que foi que aconteceu com a mulher? Ela foi curada, porque ela acreditou naquilo que ela o quê? Disse, no que ela estava pensando. Ela não duvidou no seu coração que se ela fizesse aquilo, iria se realizar. Isso é fé, igreja. Isso é fé. Você está entendendo, sim ou não? Esta é a fé. E por que Jesus, só você ter certeza do que Jesus está falando, que quando a mulher tocou nele e foi curada, ele disse assim: a tua fé te salvou. Por que ele disse a tua fé te salvou? Porque Jesus sabia que aquela mulher tinha colocado no seu coração que se ela tocasse ia ser o quê? Curada. Por isso que existia uma multidão tocando em Jesus, mas não estava acontecendo nada. É tanto que os discípulos falaram para Jesus: mas mestre,
tanta gente te toca, o Senhor está perguntando quem me tocou? Porque aquela mulher tocou com o quê? Com fé, com certeza. Essa é a diferença. Amém, igreja? Você tem que viver desta forma. Seu pensamento não pode ser negativo, porque senão você estará lançando a sua fé no pensamento negativo. Se você lançar sua fé no que você está falando, vai acontecer. Não importa se é de mal ou de ruim. Não importa. O que importa é o que você colocou no seu coração. A fé é isso, igreja. Jesus ensinou aqui o que é a fé. Amém? É certeza daquilo que não existe. Mas você tem certeza que vai acontecer? Isso é fé. Não, eu vou conseguir comprar minha casa, eu vou trabalhar e eu vou conseguir comprar minha casa. Sabe o que vai fazer? Sabe o que essas palavras vai fazer com você? Vai te dar ânimo para você trabalhar e conseguir a tua casa. Você tem fé? Não, eu vou conseguir. Você vai trabalhando. Um dia você vai comprar a sua casa. Aí você vai dizer: eu consegui. Isso é fé. É assim que você tem que agir. Como Jesus falou, ele disse: se não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Aí ele diz: por isso vos digo, que tudo quanto em oração pedides, crede que recebeste, e será assim convosco. Aqui agora ele já está falando da oração. Ele diz: por isso vos digo, que tudo quanto em oração pedides, crede que recebeste, e assim, olha só, será assim convosco. Ou seja, se você crê no que você está pedindo a Deus, Deus irá fazer. Você está crendo em quê? Nas suas palavras, no que você diz. Senhor, me abençoe. Se você crê que o Senhor realmente vai te abençoar, Ele vai te abençoar. A fé é isso aí, igreja. Isso é a fé. E você tem que aprender isso. Aí ele diz: e quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Olha só, Jesus estava ensinando: e se você tem alguma coisa contra o seu irmão, perdoa. Ele disse: quando estiveres orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai. Para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas. Ou seja, o que significa isso? Significa que se eu quero perdão, eu tenho que o quê? Que perdoar. Aí, pastor, não entendi. Eu vou lhe explicar. Envolve a fé. Porque quando você pede perdão a alguém, você está acreditando que ela vai te perdoar. Amém? A mesma coisa com quem? É com Deus. Se você pede perdão a Deus, você crê que Ele vai te perdoar, a tua consciência já não pesa mais. Você já foi perdoado. Você sente a leveza, você fica leve, a mente não fica mais pesada, porque você creu que Deus te perdoou. É a fé também. Amém, igreja? Aí ele diz: mas se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Isso envolve amar ao seu próximo como a ti mesmo. Você vê que Jesus, ele sempre ensina nos mesmos passos. É o mesmo pensamento. Jesus não muda, ele é o mesmo.
A Bíblia diz em Hebreu, abra sua Bíblia lá na frente, Hebreus, lá na frente, depois de Timóteo, deixa eu ver se é depois de Timóteo, depois de segunda, não, depois de tem mais 2 livros, Filemão, de Tito, amém? Abra aí, já lá perto de Apocalipse, antes de Pedro, de 1 Pedro, a Bíblia diz, ela fala sobre a natureza da fé. Preste bem atenção no que diz aqui, Hebreus capítulo 11, Hebreus capítulo 11, a Bíblia diz: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Olha só, a fé é o quê? Certeza. Certeza vem de quê? De crença. Crença, fé. Você crê que vai acontecer. Amém, Cristo? Como Jesus falou lá em Marcos. Se não duvidar no teu coração, convicção. O que é convicção? Não tem o que? Dúvida. A convicção é quando você não tem dúvida nenhuma de que aquele fato aconteceu. Amém, igreja? É assim a sua fé. É assim que ela deve ser. Ela deve agir desta forma. Se não for desta forma, se tiver alguma dúvida, mas eu não creio que meu filho vai se converter, eu não creio que fulano vai dar certo, é dúvida. Tomara que dê, né? É dúvida. Quem fulano vai dar certo, tu vai ver, vai dar certo. E dá certo. Amém? Dá certo. Por causa de quê? Da fé. Amém, igreja? Quando Pedro viu aquela figueira seca, ele lembrou, rapaz, aquilo que Jesus falou aconteceu. Então Jesus explicou o porquê que aconteceu, porque ele não duvidou no coração de que a figueira ia o quê? Secar. Assim é na nossa vida. Eu tenho certeza que Deus vai abrir uma porta para mim. Eu tenho certeza que Deus vai me abençoar. Alguma coisa Ele vai fazer e vai me abençoar. Você tem que ter essa fé. Amém, igreja? Você tem que viver nessa fé. Aí continuando, diz assim: pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de quem? Lembra que Jesus falou o que se diz? Lembra que ele disse? Que se diz, se crer e não duvidar no seu coração do que se diz, do que foi dito, amém? Acontecerá, aquilo vai se realizar. Até Deus vive desta forma. Quando ele falava que haja luz, o que acontecia? Aparecia a luz. Porque ele tinha convicção, certeza absoluta que ia se formar o que? A luz. Você entendeu como vai longe a fé? A fé não é de agora. A fé é desde a criação do universo. A Bíblia diz:
de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Apareceu coisas que não existiam. Amém? A Bíblia diz: pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de quem? De Deus, quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Olha só. Ele tinha certeza que ele dando aquela oferta e sacrificando aquilo para Deus, o nome dele ia ser o que? Lembrado. E até hoje o nome dele é lembrado. É fé, irmão. É fé. A Bíblia diz, continuando: pela fé Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus transladara, pois antes da sua transladação obteve testemunho de haver agradado a quem? A Deus. Tudo isso foi pela fé. Não, eu vou agradar a Deus porque eu tenho certeza que Deus vai me salvar. É fé. Por isso Jesus falou, quando eu vier, ele disse que quando ele viesse, ele queria achar os seus na fé. Fé de quê? Certeza de que ele iria vir. Essa é a fé, igreja. E se você crê nisso e não duvidar, você orar esta noite em cima daquilo que você precisa, Deus vai realizar na sua vida. Diga glória a Deus. Amém, igreja? Você está entendendo, sim ou não? De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Está vendo? A fé. Crê em Deus. Você tem que ter convicção, certeza. Amém? E Deus vai abençoar a sua vida. Amém, igreja? A fé é para ser feita desta forma, é para se agir desta forma, como Jesus ensinou. Não pode ter dúvida, tem que acreditar, e Deus irá abençoar a sua vida. Pela fé Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem de quem? Da fé. Olha, Noé, ele se tornou herdeiro porque ele usou a fé. Deus apareceu para ele e falou: faça uma arca desta forma que eu vou mandar chuva, vou mandar água, vou acabar com a raça humana, vou acabar com tudo. Ele acreditou, não duvidou e começou a fazer aquela arca. E as pessoas olhavam para ele fazendo aquela arca e chamavam ele de quê? De louco. Você é doido. E ele avisava: vai vir um dilúvio, Deus vai mandar. Mas as pessoas não tinham fé no que Noé estava falando. O que aconteceu? Veio o dilúvio. E aí? Só ficou a família de Noé. E o que a Bíblia diz? Que no final dos tempos, na vinda de Jesus, será a mesma coisa.
Aquelas pessoas que creem que Jesus vai voltar estarão vivendo esta fé. Outras já estarão vivendo de outra forma, que Jesus não vem não. Aí a Bíblia diz, uns estarão casando, outros estarão dando em casamento, não é isso? Jesus vai vir, e aqueles que não creram, que não acreditaram, vão ficar como no tempo de Noé. Amém, igreja? E se você quer subir junto com Cristo, você tem que ter fé de que um dia Ele vai chegar. Você tem que viver a fé em Cristo, e Ele vai abençoar a sua vida. Amém, igreja? Diga a glória a Deus. Então fique de pé em nome de Jesus e creia que tudo aquilo que você veio pedir a Ele nesta noite, Ele já fez na sua vida. Se você veio pedir para que Ele abra uma porta financeiramente na sua vida, essa porta será aberta. Se você veio pedir para que Ele venha lhe curar de uma doença, algo que tem lhe atormentado, você crê, você vai sair daqui hoje curado, e Deus vai te abençoar. Amém, igreja? Diga a glória a Deus. Feche os teus olhos, coloque